Como devemos agir para com os que querem nos desviar. Primeira parte. Primeira carta de João, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Existe uma frase que costuma ser bastante repetida, como se ela estivesse na Bíblia, que é: o dinheiro é a raiz de todos os males. E, no entanto, essa frase não está na Bíblia. O que tem na Bíblia é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando nós lemos aqui: não ameis o mundo, porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. É interessante nós lembrarmos lá de Gênesis, porque em Gênesis, o mundo ainda como um estado de coisas que nós temos ao nosso redor, não existia. Existia o Éden, o Jardim do Éden, que Deus criou e que Deus falou que era bom. E, no entanto, são essas três coisas que levam o homem a cair, Eva a cair. Se a gente abrir lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver essas três coisas. E a gente poderia perguntar: mas o que tinha de errado no fruto? O fruto era maligno na sua natureza, ou alguma coisa assim? Não, o problema estava na concupiscência. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós temos: era boa para se comer, agradável aos olhos, e boa para dar entendimento. No nosso capítulo nós temos concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então são três coisas que, na realidade, lá no Éden, elas vieram à tona. Não no fruto em si, mas na pessoa que olhou para aquele fruto com a intenção de desobedecer a Deus, de se rebelar contra aquilo que Deus havia ordenado. É a mesma coisa o dinheiro, né? Nós usamos o dinheiro, todos os dias nós usamos dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós usamos uma série de coisas, mas o amor a essa série de coisas é o grande problema. Então, quando Eva pecou, aí sim a descendência de Caim começou a construir um mundo que fosse agradável para a carne, para a concupiscência da carne, agradável para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida. Então quase que inverteu a ordem, os valores, né? Ao invés daquilo ser uma simples, uma coisa que brotou no coração de Eva, lá no Jardim do Éden, agora estava se fazendo algo para fazer brotar no coração de Eva essas concupiscências. E por isso que o cristão ele deve ser sábio enquanto ele anda no mundo, entendendo que as coisas do mundo, hoje, elas são feitas para despertar essas concupiscências. É diferente. Deus não fez o fruto para despertar a concupiscência de Eva. Mas hoje o homem trabalha de maneira a despertar a concupiscência. E o cristão anda em meio a tudo isso e deve tratar tudo com muita sabedoria, para não se deixar levar por esses erros, esses enganos. Talvez um versículo que ajude a entender isso um pouco é Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Esse é o processo da concupiscência que vai... da tentação que vai gerar concupiscência, que por sua vez vai se transformar em pecado,
finalmente em morte. Então é sempre um processo, né? A gente sabe que quando nós pecamos, não foi uma surpresa, não foi eu estava andando, tropecei e caí. Não, eu estava andando, eu parei, sentei, como Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda na concupiscência no conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no conselho, não se detém na roda, não se detém e não se assenta, né, na roda dos escarnecedores. São 3 passos até ele chegar no ponto que ele está pronto agora para pecar. São 3 passos. E às vezes nós deixamos passar, né, sem julgarmos uma coisa. Muito bem, aquela coisa vai despertar em mim, aquela coisa que é do mundo, vai despertar em mim a concupiscência da carne, ela vai despertar em mim a concupiscência dos olhos, ela vai despertar em mim a concupiscência, a soberba da vida. É aí que mora o perigo. Então, a ocupação com essa coisa pode me levar a cair. Eva teve 4 problemas lá no Jardim do Éden. E hoje nós também enfrentamos 4 problemas enquanto estamos aqui no mundo. Ela teve esses 3 problemas, que são as 3 formas de concupiscência, e tinha um 4º problema também, lá no Jardim do Éden, e esse 4º problema continua no mundo, que é o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Porque agora ele vai falar, inclusive no nosso capítulo, ele fala das 3 concupiscências do que há no mundo. O mundo passa, versículo 17, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o versículo 18, 1 João capítulo 2, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. E aí ele vai falar então do mentiroso em 2 aspectos aqui. Quando ele fala do anticristo, ele fala daquilo que se opõe a Cristo. No capítulo 4 da mesma epístola, ele vai dar algumas dicas a mais aqui desse anticristo, que é o versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então, ainda que o anticristo ainda não tenha vindo, o espírito do anticristo, ou seja, o seu modo de agir, a energia que vai lhe dirigir, que vai guiá-lo, já está no mundo, porque ela vem de Satanás. E Satanás já está, continua aqui, né? O príncipe desse mundo. E qual é a característica daqueles que são movidos pelo anticristo, ou pelo espírito do anticristo? É o versículo 5 do capítulo 4. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então já vai ficando cada vez mais fácil identificar o que é que pode atrapalhar o nosso caminhar aqui, sabendo que tem esse 4º elemento, que é o espírito do anticristo, ou Satanás agindo aqui nesse mundo, que vai levar pessoas a falarem do mundo e tentar nos atrair, despertar essas 3 concupiscências em nós, mas também há pessoas que vão falar de Deus para alimentar a nova natureza que existe em nós. E aí entra que tipo de companhia eu quero nesse mundo. Com que pessoas eu quero andar? Com aquelas que falam do mundo e gostam do mundo e querem desviar minha fé, tirar meus olhos de Cristo para olhar para o mundo, ou com aquelas que vão falar de Cristo, que vão
edificar a minha fé, que vão lavar meus pés e vão elevar o meu olhar cada vez mais para Cristo. Então entra aí esse quarto problema que nós temos, que não é só Satanás, mas também aqueles que são movidos por ele e vão querer nos ajudar a sair do caminho do Senhor. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.